Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar sobre alimentação, a gente vai conversar sobre afetividade. Então, vou chamar minha convidada, a Maiara. A Maiara é nutricionista, ela vai poder se apresentar para vocês para a gente iniciar esse bate-papo. E aí, Oi, querida, isso. muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, para bater um bate-papo de um assunto tão importante, né? Sim. E que você conhece bastante, você vai poder nos ajudar a pensar e a refletir. Queria agradecer todo mundo que está aqui também, acompanhando a gente, ouvindo a gente. Vocês podem fazer comentários, perguntar, enfim, é um bate-papo. É como se tivesse todo mundo aqui, ó, na sala de casa, conversando. Com E, certeza. Mayara, eu vou cuidar do tempo, porque aí a gente começa a conversar e se empolga, mas eu vou Tá. cuidar do tempo para que essa live tenha aí 55 minutos, para que ela possa ficar salva automaticamente, porque tem muita gente que não consegue ver na hora, né? Sim, Precisa ver depois, e aí o pessoal vai poder acompanhar. Antes da Mayara se apresentar, eu quero dizer para vocês duas coisas. Primeiro, nós vamos falar de afetividade, a gente vai falar de alimentação, certo? Se você conhece alguém que ia gostar desse bate-papo, que quer entender melhor, você pode fazer duas coisas. Uma, você pode usar esse aviãozinho aqui que tem aqui embaixo e já manda para os amigos, porque assim eles vão saber e vão acompanhar. E se você quiser saber mais sobre o assunto, enfim, ali em cima, onde está a mentoria para educadores, já tem o perfil da Mayara. E ali você pode clicar, mandar um direct para ela, enfim, que a Mayara vai se apresentar e ela pode ajudar vocês com certeza, tá com bom? certeza. Mayara, querida, se apresenta para o pessoal então. Bom, gente, eu sou a Maiara. Eu sou nutricionista, me formei pela Unifesp em 2012, já tem um tempinho. E agora eu estou atuando numa UBS, aqui na periferia de São Paulo, numa unidade básica de saúde, o antigo postinho de saúde, né? Então, eu atuo na atenção básica, que é a porta de entrada de todos os usuários no SUS. E atendo as mais diversas idades e queixas e atuamos bastante com promoção e promoção de saúde, prevenção de doenças, né? Então vai Uhum. além daquele espaço do consultório e do atendimento individual. É uma coisa que a gente vai sempre tentando atingir outros ambientes, vamos muito fazer ações nas escolas. Então, como eu atuo em todas as faixas etárias, atuo desde a gestação até o nascimento do bebê, as primeiras orientações de introdução alimentar, e aí já também na infância, na adolescência, até a juventude, até os idosos, né? Então, como é uma atuação mais generalista, dá para a gente conversar aí de diversas maneiras e coisas que a gente pode tentar atuar para melhorar um pouquinho a relação da criança, do adolescente com o próprio corpo, com a alimentação, para que isso seja uma relação mais saudável, não só no ponto de vista de estar ali dentro dos parâmetros, mas também de ter uma relação gostosa com a alimentação. Perfeito. Queria até aproveitar e avisar o pessoal, a Mayara trabalha lá na UBS, como ela falou, mas ela também atende individualmente, porque de repente alguém Sim, está ouvindo, tem dúvida, fala, ah, quero conversar com a Mayara, tenho que ir lá na UBS. Não, se você é da região e está lá, você vai lá, mas pode procurá-la, porque ela vai te ajudar e vai te orientar. E com acho que isso que a certeza. gente vai conversar hoje é muito importante, porque é olhar para si de uma maneira afetiva, cuidadosa, amorosa, né? Exato. E a gente percebe que às vezes as pessoas vão crescendo ou vão se desenvolvendo em várias etapas ou em vários aspectos da própria vida e vão deixando de olhar para si de maneira amorosa. Então, muito legal hoje que a gente vai falar disso em relação à alimentação, né? E Mayara, me fala essa relação entre a comida, né? E o afeto ou as emoções.
Da onde vem isso? Sempre foi assim? Contextualiza um pouco pra gente. É assim, sempre a alimentação sempre está muito ligada com outras coisas para além do biológico, né? Então a gente sempre fala de ter um olhar para o ambiente da pessoa, onde ela vive, onde ela estuda, onde ela faz suas atividades laborais, entender um pouquinho do seu contexto familiar, do seu ambiente, até mesmo do ambiente alimentar, que a gente chama, né? O que que ela tem de acesso para comprar, é, se tem dinheiro para comprar e o que que vai ter no redor ali da residência dela. A alimentação escolar vem como uma política mesmo, né, de segurança alimentar, entendendo que muitas crianças não tinham essa alimentação dentro de casa, então é uma garantia de que ela vai ser bem nutrida de alguma forma. E aí isso, a gente sempre tem que olhar para a alimentação dessa forma, porque do mesmo jeito que ela não é, a gente não vai conseguir atuar somente no biológico, porque ela é muito além disso, a gente também tem muita coisa da cultura alimentar, do afeto que a gente oferece com a comida. Então, se a gente não está num bom dia, existe aquele cuidado de você fazer uma preparação mais amorosa ali para entregar para a pessoa. Muitos presentes envolvem comida, envolve a cultura alimentar, heranças alimentares, receitas especiais que existem ali nas famílias, coisas para a gente perpetuar. E eu acho que isso que é muito importante da alimentação, entender que ela perpassa todos esses âmbitos e que a gente pode e deve cuidar de todos eles. Não só colocar ali proibições e permissões do que é bom e o que não é bom, porque senão a gente acaba reduzindo a alimentação a nutrientes e não é isso que ela faz, né? É muito mais do que isso. Com certeza. Você falando agora, eu lembrei do primeiro alimento do bebê, né? Ali mamando na mãe, né? Tudo Sim, bem, a gente sabe o quanto é importante, pensando em nutriente, pensando em anticorpos, o quanto é importante o bebê mamar na mãe, mas uhum, o quanto tá conectado com a emoção, com né? certeza. O E quanto até para essa as mãe mulheres, consegue estar disponível, né? com certeza. E até as mães que não conseguem amamentar, né, que tem alguma dificuldade ali na produção e na mamada mesmo, né, daquele leite, também se mantém o vínculo de alguma forma, né, ainda que vá usar a fórmula, que vai ofertar no copinho, na mamadeira, na colher, ainda é aquela coisa do olho no olho, da proximidade, do vínculo com a criança, de estar o coração perto do coração. Isso é muito rico. E às vezes até romântico demais, né? Porque envolve muito cansaço ali, muita dedicação, que às vezes as mulheres ficam muito sozinhas nesse papel, né? O que eu acho que é uma coisa importante até da gente conversar, de quem que é esse papel das ofertas alimentares. Será que é sempre só a mãe? Ou cabe também ali a rede de apoio dela, né? Muitas vezes nas consultas acaba se culpando a mãe, ela chega com um monte de demandas e fala, eu não estou dando conta, porque ele está engordando, porque ele está com colesterol alto, e não estou dando conta de cuidar da alimentação, e se colocando mais uma Mais grande um peso, né? responsabilidade. Então, eu Exato. acho que é importante a gente discutir também quem que está envolvido nesse papel da oferta da alimentação. Exato. É isso que eu ia te perguntar, porque você atendendo as pessoas, né? Eu acho que você deve perceber isso, né? Onde que está esse peso? E às vezes deve ser muito difícil, né? Porque você falou, Com tem toda certeza. uma situação até do ambiente, né? E aí, então, e quem tem que trabalhar? Né? E essa mãe que tem que trabalhar, Exatamente. como é que ela pode, ou como é que essa família pode estar organizada? E uma família que não tem a mulher, né? Uhum. Um casal ou só um homem que resolve adotar uma criança, ou só um pai que fica viúvo e fica só com essa criança. Quer Sim, dizer, né? Mas como culturalmente isso acaba caindo nas costas da mãe com e da mulher. certeza. É. Fica o preparo às custas da mulher, ou a oferta, né, da alimentação, a culpa quando acontece alguma coisa que não é saudável para a criança, né? Até mesmo as decisões de dar açúcar
antes dos 2 anos ou não. Sempre fica aquele peso na mulher, né? Na mãe, muito ali naquele papel. Então, se acontece alguma coisa, quem vai chamar, a pediatra vai chamar a mãe para conversar, vai falar que a mãe está fazendo errado, que não está fazendo tudo que deveria, e muitas vezes não questionado qual que é a possibilidade de oferta dessa mãe, né? De oferta financeira mesmo, do que eu consigo comprar. E aí a gente está vivendo um ambiente de insegurança alimentar tremendo no nosso país, que é muito importante a gente considerar, não dá para a gente fechar os olhos para isso e sair dando orientações sem se preocupar com essa parte, né? Como se todo mundo tivesse acesso a tudo o tempo todo. Então tudo isso é importante da gente considerar, né? E eu acho que até trazendo com a última live, né, que falava um pouco sobre feminismo, é muito importante a gente tirar essa responsabilidade, essa pressão só da figura da mãe. Porque é uma culpa que a gente carrega e muitas vezes se faz algumas ações, assim, quando a criança está com algum problema de desenvolvimento, ou está com peso em excesso, ou com alguma alteração em exames. E muitas vezes a mãe, para evitar essa culpa, ou tentando, né, curar aí de alguma forma a criança, dar um jeito, acaba às vezes se atropelando. E muitas vezes colocando ali algumas frustrações com o próprio corpo e com a própria relação com a comida, ali também para a criança. E aí é uma criança que desde cedo já está se pesando na balança, e querendo encolher a barriga, e ficando com medo de comer alguma coisa. Então, é muito importante a gente tomar cuidado mesmo, como é falado isso, como é trazido isso nas consultas, ou até mesmo em ambientes de reunião familiar ou reunião escolar, como que essa preocupação com a alimentação não vai virar um gatilho para um possível transtorno alimentar ou para uma relação transtornada com a comida e com o próprio corpo. Sim, porque senão acaba, às vezes, só reproduzindo, né? Ah, então todo mundo olha para aquele e diz, puxa, olha como você emagreceu, né? A princípio tá achando que tá elogiando, né? Mas isso tá levando para aquela pessoa que tá ouvindo uma marca de que ela é. Se eu estiver falando besteira, você corrige, mas É assim, isso mesmo. uma marca de que ela só é reconhecida se ela estiver emagrecendo, ou se ela estiver Exatamente. magra, né? E a E gente é muito, mais que isso, né? com Muito mais. certeza. Mesmo a saúde, a gente já não avalia tanto pelo peso e pela estatura, apesar de se colocar ainda em gráficos, né, de desenvolvimento, principalmente para as crianças e adolescentes, para ver se o peso está adequado para a idade, se a estatura está adequada para a idade, se o peso pela estatura estão adequados para a idade, e nisso tem um gráfico ali de onde a criança pode estar, né? Mas cada vez que a gente vai fazer uma leitura disso, também é importante comparar a criança com ela mesma, como que está o desenvolvimento dela, se esse peso a mais está dando alguma alteração em exames, em qualidade de vida, um monte de outras coisas, né? Então é nessa parte que a gente vai ter que focar. Porque se a gente foca só no peso, a gente faz qualquer coisa e a gente, enquanto adulto, consegue ver isso de uma forma mais clara, né? A gente deixa de comer um monte de coisa, a gente faz procedimentos estéticos, e aí depois vai ver, não mudou muito bem a relação com a alimentação. Ela segue sendo uma relação conflituosa. E a gente deixa, inclusive a gente passa a desconfiar do nosso corpo. A gente não confia mais nos sinais de Como fome. assim que a gente desconfia do corpo? Fiquei curiosa. Vai, quero saber se eu desconfio do meu. Como que é? O que eu falo que é a parte mais legal, assim, desafiadora de atender todas as faixas etárias é que você consegue ver aquela criança que foi mal conduzida mesmo a prestar muita atenção no corpo, muita atenção na comida. É uma criança que já desde cedo vai começando a fazer dieta, vai fingindo que está sem fome, dorme para fingir que não está com fome, tenta enganar de alguma forma, e aí nisso vai criando uma dificuldade mesmo hormonal e fisiológica de entender os sinais de fome e os sinais de saciedade. Porque isso vem geralmente de muito cedo, da fase da pré-adolescência e da adolescência,
que já é natural que a gente ganhe um pouco mais de peso para um início de uma puberdade que está para vir. Então, existe um ganho de peso fisiológico ali, né, no Tem um final da porquê, infância. né? É necessário, Exato, né? é Naquele momento. necessário. Uhum. Principalmente para as mulheres e principalmente esse peso nas meninas, ele é muito na região do abdômen, do quadril, o que Uhum. dá a impressão de que eu estou engordando descontroladamente, eu tenho medo, porque aquela barriga vai começar a aparecer. E Uhum. aí o pediatra fala, e a mãe fala, e o professor fala, e todo mundo vai falando, e isso vai tirando a confiança que a gente tem do nosso próprio corpo. Tá. Os sinais que a gente tem que obedecer de fome, de saciedade, se tem alguém mandando nesses sinais, né? Então, se tem um profissional falando que é tal hora que você tem que comer, ou a mãe falando, não, você precisa comer até o final, ou já deu, pode parar de comer. Você desconfia, você fala, tá, então acho que eu não estava com fome, ou talvez eu não esteja satisfeita, e você Uhum. vai passando a não confiar mais nos seus instintos e na sua intuição ali que guia a sua alimentação. Nosso Tá. corpo é muito inteligente, ele consegue fazer esse tipo de regulação interna. Só que a gente precisa aprender a ler esses sinais e confiar neles. Ficar atenta, né? No sentido de Exato, ou poder ouvir o próprio corpo, né? Sabe o que eu fico exatamente. pensando, Mayara? Que às vezes a gente precisa reaprender isso, né? Porque talvez ao longo da vida, em função de N questões, né? E não sei se as nutricionistas com essa visão estão nesse caminho de ajudar as pessoas, ou outros profissionais também, né? Uhum. A olhar, a ajudar as pessoas a fazerem essa leitura. Porque eu fico imaginando, por exemplo, aquele pediatra que dizia assim, por exemplo, que horas eu vou dar de mamar para o meu bebê, por exemplo, ou vou dar mamadeira, Uhum. né? Quando ele sentir fome, né? Sim, Então, me parece que aí você está indo em função. O bebê também não sabe o corpo, ele vai aprendendo. E na hora que ele não quer mais, ele para, né? exatamente. Ele gospe, ele dá sinais para a mãe de que aquela quantidade de mamadeira foi suficiente. Então, acho que essas já são algumas coisas que as mães de bebês ou as mães, Uhum. as gestantes já podem ficar um pouco atentas, né? O que Com esse bebê está certeza, dizendo para mim? com certeza. E aí acho que o nosso papel enquanto facilitadores desse ambiente mais saudável para criança, para adolescente e até para tentar retomar o nosso ambiente saudável enquanto adultos, é tentar criar um ambiente de segurança. Então, da criança poder falar, tô com fome, e você servir alguma coisa para ela. Se for num horário que não é o horário da refeição, tentar pensar numa fruta, alguma coisa ali para saciar aquela fome imediata e aguardar até o horário que toda a família vai comer. Ou o contrário, se a criança fala, não quero mais, você também permitir que ela não queira mais, porque se a gente fica forçando, não, tem que comer até o final do prato, tem que comer até o final do prato. Essa criança vai virar um adulto que não sabe o seu próprio limite, que não conhece, não consegue reconhecer seu próprio limite. E muitas vezes acaba comendo muito mais do que o corpo aguenta. Sim, porque tem que acabar. Exatamente, porque tem que acabar com aquilo. E hoje em dia a gente pega um PF, uma marmita, tem muita comida. Se a pessoa não sabe, não confia que pode regular a quantidade que vai comer, ela vai terminar acabando comendo todo aquele prato. Ou a barra de chocolate só vai parar de comer quando finalizar a barra. E isso Uhum. vai criando comportamentos muito prejudiciais mesmo para o nosso corpo, né? A gente vai E sempre muito comendo em sofrido, né? excesso, E muito é muito sofrido. sofrido, né, Mayara? Porque assim, às vezes a pessoa pode dizer assim, bom, eu já ouvi muito. Na minha casa não pode ter tal coisa. Uhum, Porque se tiver, eu como até acabar, com certeza. né? E É muitas comum. vezes a pessoa às vezes come quase que escondido de si mesma. É comendo muito rápido para acabar logo com aquilo, para evitar que você vá ter que ficar lidando com aquela Uhum. coisa proibida.
ou abre a porta da geladeira e come alguma coisa ali bem rapidinho, ou de madrugada. E isso vai criando uma relação muito ruim mesmo com o próprio corpo e com a alimentação. Sim. Então, é coisa que a gente tem que ir prestando atenção e garantindo um ambiente de segurança. Até Tá. mesmo nas experimentações. Então, da criança não querer experimentar alguma coisa, ou saber que ela pode experimentar e não gostar, porque existe aquela forçação ali, né? Não, você precisa comer tudo, você precisa comer. E aí vai ver que exemplos que ela está tendo. Ela tem outras relações com aquela comida que não seja aquele momento de estresse ali, de que força aquela presença daquele alimento no prato. Então, são coisas que a gente precisa tentar entender mesmo, e eu acredito que o meu papel ali, enquanto nutricionista, é tentar ser uma facilitadora para que esse ambiente familiar seja mais afetuoso mesmo, né? Entender que a alimentação cabe ali. Uhum. E como E que a me gente fala vai poder E me fala colocar. uma coisa assim, Mayara, tô pensando em uma colega, por exemplo, eu tenho uma colega que ela tem muita dificuldade em relação à alimentação com a filha, porque ela já percebeu que ali vira um jogo e vira Uhum, uma guerra, né? Então, assim, da criança ou se recusar, né? E ela verbaliza que ela tem um medo enorme que a filha adoeça se não sim. comer, mas como se fosse uma criança que passasse por restrições alimentares, e não é o Uhum, caso, né? Então, sim. também aquilo. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque você deve talvez ver isso também. Aquilo que a gente traz para a relação da alimentação com um filho adolescente, coisas que são nossas, que Sim, não, com certeza. que não necessariamente daquela criança, né? Sim. E eu acho que essa parte de uma seletividade alimentar aí, né, que pode existir na infância, na adolescência, vem muitas vezes desse jogo de poder, e outras vezes até de como é esse ambiente. Então, tá a família toda comendo no sofá sem prestar atenção em nada do que está comendo. Cada um come uma coisa, cada um come em um horário. Aí os Uhum. pais, os adultos, né, vão lanchar um pão com frios, mas a criança tem que comer arroz, feijão e filé de frango e brócolis. Não Uhum. vai querer comer, né? Porque não é isso que Uhum. ela está tendo de exemplo. Então, para a criança experimentar as coisas, primeiro precisa garantir que ela tenha exemplo, Tá. porque isso vai instigar a curiosidade. A criança Uhum. precisa de estímulos, então precisa de uma rotina, de uma organização ali, né, de horários. Não dá para ficar totalmente solto, apesar da gente buscar que essa autorregulação do corpo aconteça, também precisa caber dentro de uma rotina, né? Perfeito. Uhum. E aí tentar que a família toda faça as refeições juntas, principalmente se são adultos que trabalham fora e aí não passam nada do dia com a criança, também garante, né, que vai ter algum vínculo sendo criado ali, né, em torno da Pelo menos numa alimentação. refeição, né? Com a Exatamente. família. Tá. Tentar isso também é uma coisa que a gente sempre tem que perguntar na consulta se a pessoa tem uma mesa em casa para garantir esse espaço. Porque muitas Sim. vezes ela não vai ter, né? Dependendo de com quem que a gente está falando. Mas se Claro. tiver essa mesa, que ela seja uma mesa de jantar, porque muitas vezes é um apoio ali de bolsas e um home Sim. office que agora está sendo, né? Então, é garantir que seja um ambiente para Uhum. proporcionar realmente essa boa relação com a alimentação. Uhum. Garantir que esteja prestando atenção. É muito mais fácil quando a criança não está prestando atenção e ela fica lá vendo TV e vendo um vídeo no YouTube. E aí, quando vê, pronto, comeu. Só que ela não sabe que ela comeu. Se ela não sabe que ela comeu, ela não sabe se ela gostou ou não. Que é Ou se ela meio já que a está gente vai satisfeita. enganar ela. A gente engana. Exatamente. Ah, ela não come carne, a gente mistura a carne mais ou menos. Isso. Quer dizer, num primeiro E, momento isso é mais fácil. exato. Mas Mas a passa-se a longo ser mais prazo. difícil. Uhum. Com Perfeito. certeza.
Então é coisa que parece mais fácil, porque aí fica mais fácil dela ficar quieta, dela aquietar ali, mas aí quando a gente vai ver a longo prazo, vai ficando cada vez mais difícil essa relação com a alimentação. E Uhum. muito sem atenção alguma. E se a gente não tem atenção ao que a gente está comendo, a gente também não vai ter atenção aos sinais que a barriguinha ali está dando de que pode parar de comer. Legal. E E aí vai Mayara, querer sabe o que eu... repetir, né? Não, pode terminar. Eu já vou Não? você já vai falando, eu já vou ficando cheia de ideia. Você, por exemplo, lógico, a gente está falando de quem tem possibilidades. As pessoas têm que ouvir tudo que a gente está falando, levar para a realidade delas, né? E se aí Sim, elas tiverem alguma dúvida mais específica, elas podem te perguntar, porque aí com você vai certeza. ajudar em função da vida delas. Mas eu fico pensando em coisas assim, por exemplo, a criança ir junto comprar os alimentos, Uhum, os pais, tal dia vai ser o dia que nós vamos nos envolver para fazer aquela comida. isso, Tudo isso exatamente. ajuda. A gente tem alguns recursos que ajudam a criança a ter mais curiosidade mesmo em experimentar aquilo, né? Não dá para a gente falar para a criança, você tem que comer isso porque é saudável. Ou aqui, como tem alguém aqui falando, né, que não dá Aline, ó. para condicionar alguma coisa. Você tem que comer porque vai ficar Vai forte igual o crescer. papai, vai crescer o cabelo igual o da princesa. Não precisa disso. O que a criança precisa é de exemplo e de estímulos, né? Então, ela precisa conhecer aquele alimento, então levar ela, quando possível, né? À feira ou ao sacolão, para ela poder ver aquela variedade toda, sentir o cheiro, tocar na mão, Hum, mostrar o que você está fazendo quando chegar em casa. Então, olha, isso daqui é uma cenoura. Não adianta hum, você só falar para ela que é o que o coelho come, é mostrar mesmo, deixar ela sentir na mão, brincar com aquilo. uhum, A gente uhum. tem aquele ensinamento de que não é para brincar com a comida, mas é para É brincar com a comida. verdade. Eu tenho visto muitas mães introduzindo a alimentação dos bebês permitindo essa coisa Exatamente. que prega na cara, que sente Isso. o gosto, né? Porque vai acionando outras percepções com aquele alimento, né? Então ele passa a sair daquele lugar de medo, porque existe esse lugar de medo da coisa nova. E aí, se Uhum, você só vê ela ali no seu prato, de repente de um jeito que você não estava acostumado, assusta mesmo. Então uhum, é melhor conhecer antes. E até no aniversário da Clarice, não sei se a minha madrinha ainda está aqui, uhum. eu lembro numa festinha que os monitores, né, usaram tampinha de pimentão, um pedaço de cebola para fazer carimbo. Então a Tá. criança batia ali na tinta e carimbava uma cartolina, um papel. Uhum, Isso é muito legal, porque tira daquela coisa do eu preciso comer aquilo. Você vai estar mexendo uhum. naquilo porque é uma coisa diferente, lúdica. Então é Sim, tentar colocar a alimentação nesse espaço. legal. Lógico que não vai dar para ser isso todos os dias, mas em algum dia que tiver mais tranquilo as coisas, deixar a criança participar daquilo. Lavar uma folha de Uhum, alface, picar a folha de alface com as mãos. uhum, Ainda que ela ainda não se sinta à vontade para experimentar aquilo, ela já uhum. vai perceber que ela pode estar exposta àquele alimento sem sentir medo. Tá. E é E uma legal, outra. Mayara, falar Hum, assim, por exemplo, vamos supor, pus lá a cenoura, raladinha, tal, a criança ajudou, ralou, comeu, não gostei. E assim, se eu posso dizer, bom, essa é a cenoura, pode ser comida assim, uhum, raladinha, crua. A gente pode, mas existem outros jeitos de comer. A gente pode fazer um outro dia de um outro jeito para ver se você isso. gosta, por exemplo. Com certeza. Existem alguns estudos que falam em experimentar pelo menos de 8 a 10 vezes, de maneiras diferentes, em dias diferentes, para saber se realmente não gosta daquele alimento. Tá. E é importante também ter essa humildade até, de entender que a criança pode não gostar daquele tipo que foi ofertado, mas Uhum. tentar ofertar de uma outra forma, de algum jeito que seja mais criativo, que ela goste de participar. Então, de repente, vai cozinhar a cenoura e cortar com aqueles.
negocinhos de cortar biscoito, né, para dar um formato, ou Uhum. vai ser num purê, ou vai ser numa sopa, ou misturado com alguma coisa. Isso ajuda muito quando a gente vai introduzir algum alimento novo. Não é disfarçando ele, fingindo que ele não está ali, mas colocando junto de alguma coisa que a criança já gosta, porque isso dá mais segurança de experimentar. E aí Legal. não vai ser um sabor totalmente diferente. Então, se tá, por exemplo, numa massa de uma panqueca, vai estar lindo, porque vai estar laranja, e aí Uhum. vai estimular ali as papilas gustativas a sentir um gosto que ele não sentia antes, mas não vai ser de uma forma muito chocante, de estar só aquilo ali como o rei ali do prato, né? Vai ser uma coisa um pouco mais natural. Tá. E é assim que a gente tem que tentar estimular as crianças. Então, tentando garantir esse ambiente em casa e também nas escolas. Na Uhum. escola, geralmente se come melhor, porque vê o colega comendo, então é Você mais fica mais fácil de. encorajado de experimentar, né? Exatamente. Muitas vezes isso acontece. Assim, mas só em casa que não come, na escola tá comendo de tudo. É por isso, porque ela vai comer o que ela está vendo os outros comendo, Aham. né? Lógico que algumas crianças têm um pouco mais de dificuldade nisso, Uhum. mas é tentar garantir esse ambiente de uma forma sem briga, sem estresse. Tá. De Então, uma se viu maneira que mais vai. tranquila. Exato, se viu que vai começar a dar briga, para de insistir, deixa um tempinho ali fora e volta daqui uns 5 minutos, tenta esquentar de novo aquela comida, vamos tentar de novo? Vamos. Ah. Sem briga. E sem condicionar. Só vai comer a sobremesa se comer mais tantas colheradas. Só Hum. vai ganhar tal coisa se comer Comer tudo. tudo. Tá. Se não comer, vai para o médico. Se não comer, vai ter que tomar injeção. A gente vai Hum. criando um monte de relações conflituosas com a comida que não precisariam existir. Sim, verdade. E me fala uma coisa, pensando nisso que você está trazendo, algumas mães ou alguns pais procuram, por exemplo, estender o tempo para introduzir algumas coisas na alimentação das crianças. Eu escuto mais de colegas assim, balas, refrigerantes, doces. Tem famílias que dizem, bom, enquanto eu conseguir prolongar o tempo, porque as pessoas às vezes dizem assim, que esses sabores, eu não sei se isso é verdade ou não, mas esses sabores, às vezes, até por serem fortes ou porque estimulam outras partes das papilas Uhum. gustativas, as crianças, depois que experimentam determinados sabores, não querem ir para outros. Isso é Isso. verdade? Acontece um pouco, e aí nisso a introdução alimentar é muito importante, porque o primeiro alimento que a gente tem acesso é o leite materno, que não é Hum, doce, mas ele é adocicado. Então, quando a gente vai introduzir a alimentação da criança, é muito mais fácil quando a gente começa com fruta, com alimentos adocicados, uma abóbora, mandioquinha, alimentos sem sal, que vai ter outros tipos de tempero e de realçadores ali de sabores naturais, mas que não vai ter o sal. tá. Porque isso também vai acostumando a nossa papila a sempre gostar de alguma coisa ou muito salgada ou muito Ou muito doce. doce. Uhum. Então, é tentar realmente evitar os alimentos ultraprocessados, né, que são os que a gente chama, que são os salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, suco em pó. Tudo isso vai ter um excesso de gosto de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, então isso aumenta as chances de desenvolver doenças como diabetes, pressão alta, colesterol alto, que tem acontecido cada vez mais cedo, crianças mesmo de 5 anos com colesterol alto. Então é importante a gente cuidar disso e tentar realmente postergar essa oferta também sem que seja uma coisa muito forçada. Tá. Então, eu acho que é importante as gerações mais antigas, né, que tem aquela coisa do, mas eu dei isso com 2 meses e tá aí viva, cheia de saúde. Tá Uhum. viva e cheia de saúde, mas será que não teve mais tendência para uma obesidade? Ou Uhum. de buscar só alimentos mais doces e com muito, muito sal?
Então é importante a gente ir tomando cuidado com isso, ofertar salsicha, linguiça, os embutidos, tudo isso a gente precisa tomar cuidado mesmo quando vai ofertar. O máximo que a gente conseguir postergar é melhor. E quando for ofertar, então vai ofertar um doce, vai ofertar alguma coisa um pouco mais salgada, tentar que seja feito em casa. Um biscoito feito em casa, um bolo feito em casa, ainda que esse bolo vá açúcar e vá óleo, ele vai muito menos sal e muito menos gordura do que se fosse um bolinho desses industrializados. Sim. Porque Os tem até a recheados, né? conservação, né? Para Exatamente. conservar, né? Agora, Mayara, deve ter alguém ouvindo a gente aí pensando assim: ah, agora já lascou-se. Porque eu já sou viciado em doce ou em sal e não sei o que, não sei o que. Também essas coisas, a gente, na medida em que a gente toma consciência de que açúcar demais também não é bom, nada demais Uhum. é bom, né? Vamos pensar Sim. assim. Se a pessoa. É verdade que se eu vou diminuindo paulatinamente a quantidade de sal ou de açúcar, o meu corpo também vai entendendo que não precisa mais daquela quantidade? Com certeza, ele se adapta. Da mesma forma que se adapta a buscar mais, também se adapta a diminuir um pouco, né, esse consumo. Então, se é uma pessoa que toma café com muito açúcar, eu sei que o paladar daquela pessoa vai sempre querer coisas muito doces. E Uhum. nisso, o adoçante pode piorar um pouco. Então, quem tem costume de comer, né, de tomar coisas com adoçante ou produtos zero, o adoçante ele tem um poder de adoçar maior do que o açúcar. E aí a Ah, pessoa vai estar sempre querendo buscar mais doce para dar conta. Então, no dia hum, que ela for comer um chocolate, vai ter que ser aquele chocolate ao leite cheio de açúcar para poder dar conta daquela vontade. tá. E isso é o que a gente está exposto mesmo. Então, é tentar resgatar um pouco as receitas de família, daqueles bolos que vão frutas, porque aí vai ter outra coisa ali adoçando. Dá para diminuir um pouquinho a quantidade de açúcar. Uhum. Tentar passar o café um pouquinho mais fraco, para poder colocar uma quantidade menor de açúcar, Uhum. misturar com leite, pensar em outras estratégias. Então, as estratégias de misturar ali as coisas geralmente funcionam muito bem. Então, eu tô com vontade de comer um chocolate, sei lá. Então, se eu tentar misturar com uma fruta, vai ter outra coisa ali adoçando também. Tá. E aí, de repente, isso vai me deixar mais saciada, eu não vou querer comer a barra toda. Então, aí pensando em outras estratégias. O bolo com a fruta, é, garantir outros tipos de tempero que não sejam sempre relacionados com sal, ou dos temperos prontos que tem uma quantidade de sódio muito grande e ao mesmo Uhum. tempo não salgam, então a gente tende a colocar mais sal. Verdade. Então aí pensando nisso, se no seu modo de fazer a comida sempre vai ter algum tempero pronto, ou sempre vai ter shoyu, ou molho inglês, ou sempre vai ter algum condimento que pode ir muito mais sal ou gordura. Tentar ir pensando em outros condimentos mais naturais, porque a comida não é para ficar sem sabor, ela é para ser muito gostosa. Mas Sim. tentar ir cuidando disso, para que essa consciência alimentar aí que a gente está tentando trazer para criança, para adolescente e resgatar ali nos adultos, tenha um Uhum. espaço um pouco mais cuidadoso ali na alimentação. Sim. Sim, eu acho que isso que você está trazendo é importante porque a gente tem muita oferta de coisas, a gente tem muita oferta de dietas Sim, e ideias que muitas vezes a gente não sabe avaliar, né? E aí você acaba sendo um pouco refém de tudo isso, né? Então, por exemplo, você vai no mercado, aí você tem lá o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, o açúcar que eu nem sei nome, de tanto uhum, açúcar que tem. Aí a pessoa fala, meu Deus, né? Vou no sim, adoçante. Aí você vai olhar no adoçante, tem 40 tipos, exato, né? E você não sabe muito bem qual que você. Porque aí o que, que você vai pensar? Também na questão da saúde, né? com Na questão certeza. desse seu corpo, né? O que, que esse Uhum, corpo precisa? Ah, é bom adoçar as coisas. Não precisa exageradamente, mas é bom adoçar.
Se eu vou optar em adoçar, eu uso o quê? Uhum. O que a gente orienta, assim, de forma bem geral, é que o processo de refinamento ali dos açúcares, lógico que vai ali um pouquinho de produtos químicos para ele ficar um pouco mais branco, né, no refinado, mas não muda substancialmente a quantidade de nutrientes. Então, a rapadura, né, que é o primeiro ali, vai ter muito carboidrato, vai ter açúcar, e o açúcar refinado também. Uhum. Então, o que eu sempre oriento é o que você consegue usar menos. Porque não adianta comprar um mascavo demerara e colocar mais quantidade de açúcar para poder dar o mesmo doçor que uma quantidade menor do açúcar refinado daria. Legal. Então, é o que é possível no bolso, né? E o que você usa menos. Adoçante é a mesma coisa. Então, se Hum, você consegue usar menos gotas, se você usa a sucralose, então usa a sucralose. Não hum. tem nenhum que é realmente melhor ou pior a ponto da gente ter que orientar, é esse. A A mesma mesma coisa do coisa o sal, sal. mas eu ia falar. Mesma coisa do sal. Você vai lá, sal light. Aí você tem que pôr Sim, um montão, exatamente. não é? Ou o sal rosa do Himalaia, que você vai gastar uma Uhum. fortuna e não necessariamente ele vai ser melhor. Eles são todos muito parecidos em composição, em quantidade de sódio. Então é sempre o que for, o que com menor quantidade você consiga dar o sabor que você quer com ele. Tanto Tá. pro açúcar quanto pro sal, a regra é essa, assim, é bem simples. Tá. O que acontece é que tem tanta informação e é tanta coisa que inventam moda que a coisa Exato. passou a ser muito mais difícil do que ela é, de verdade. Uhum. Eu sempre falo, hoje está tudo muito caro na alimentação, né? Mas a alimentação mais saudável, mais cuidadosa ali com o corpo, não existe que seja muito cara, que tenham pozinhos mágicos e muito caros. Não é para ser isso. Não é para ser só o salmão, queijo branco e Uhum. brócolis, né? Pode ser de tudo. Inclusive, é melhor que seja de tudo, que você consiga comprar os alimentos que são mais baratos, porque isso significa que está na safra dele. E aí Exato. ele vai ter menos agrotóxicos, vai ser muito mais saboroso. Hum. Então, tem outras orientações ali para além do isso é bom porque isso tem fibra. Isso é bom porque isso não sei o que. A alimentação é muito mais do que isso. Exatamente. E como a gente está falando, toda a relação afetiva que as pessoas têm em relação à alimentação, Com né? certeza. Quando aqui a gente, nossa, a gente deu muitas dicas, tanto com as crianças, com esse bebê, né? A gente ainda tem uns 10 minutos aí para conversar, Tá. mas eu fico. O que a gente poderia falar, Mayara, para esses pais de adolescentes? Porque na Uhum. adolescência é uma outra fase, né? Sim. Eles já começam com outras ideias, ouvem as coisas dos colegas, trazem para Sim. casa. Não sei, tem alguma coisa que te vem assim que a gente poderia falar para esses pais? Olha, eu acho que o máximo possível é tentar conversar com esse adolescente, né? E de repente pedir ajuda para uma mediação, ou de um profissional ali da UBS, um profissional que acompanhe o tratamento, ou até na escola, Hum, com as figuras ali de professores, coordenadores. Olha, tá muito difícil, eu não sei mais o que fazer. Tentar ir pedindo essa ajuda, né, ali nesse apoio. E uhum, tentar conversar mesmo, entender o que está acontecendo. Muitas vezes essa criança não quer comer nada, esse adolescente não quer comer nada, porque está com medo, porque está sendo. é, Alguém está falando alguma coisa do corpo dele na escola, ou então até hum, mesmo dentro de casa, hum, né? Os pais ali falando: ah, nossa, olha isso, está engordando demais. Não tem mais hum, nenhuma roupa que cabe em você, pelo amor de Deus, onde que você vai parar? E isso muitas vezes vem de um lugar de preocupação, mesmo de cuidado, e por isso hum, que eu falei que às vezes a gente se atropela e não sabe direito o que fazer. Então, eu acho que o primeiro passo aí é se perdoar, porque provavelmente essa pessoa também tem uma história ali com a alimentação e com o próprio corpo, e tentar conversar e trocar isso ali com aquele adolescente, né? O ambiente escolar pode ser muito danoso mesmo, né, em relação a essas sim. pressões estéticas, a esse padrão ali que é buscado.
Tem muita crueldade mesmo entre os adolescentes e crianças de falar do corpo do outro. E a gente põe tantos limites do corpo quando é no toque, né? Assim, de coisas até de abuso. E quando é ao falar, a gente não coloca esses limites. Então, se o corpo é meu e ninguém pode tocar no meu corpo sem eu deixar, por que as pessoas podem falar do meu corpo sem eu deixar? Ou sem eu pedir essa opinião? Uhum, E perfeito. pessoas, entende-se todo mundo que está na vida dessa criança, desse adolescente e até desse adulto, né? Sim. Que muitas vezes as mulheres, principalmente, né, chegam na minha consulta e falam, ai, porque não sei quem está falando do meu corpo, está muito difícil, eu quero me desvincular ali dessa parte estética, mas aí se alguém fala que eu emagreci, eu já estou muito feliz com isso. Então, é Uhum, tentar entender que falar do corpo do outro, e isso, o nosso movimento tem que ser esse, da gente parar de falar uhum, e não perpetuar mais isso, né? Uma invasão ao corpo daquela pessoa. sim. E a E gente que produz condena tanto marcas, quando né? Produz marcas. a gente condena tanto quando é no toque e quando é no falar, a gente acha que não vai ter importância, que não vai deixar marca nenhuma. Mas Sim. pode deixar muitas marcas e que duram a vida toda. E que é muito difícil da gente tirar depois. Sim, e Eu vi muitas até. pessoas. Diga, Não, pode que eu falar. vi um vídeo esses dias que era amassando um papel, e aí Ah, falava, se vocês quiserem depois tentar também esse exercício, que as ah, coisas que você fala para a pessoa, apesar dela tentar se curar aí de alguma forma, quando você abre esse papel, as marcas continuam ali. Então, o é. papel não se estragou, a gente consegue endireitar ele de novo, mas as marcas continuam ali. Então, é Hum, entender que a gente falar do corpo ali daquela criança, daquele adolescente ou do adulto, né, traz uma marca para a pessoa que a gente muitas vezes não se dá conta de que pode trazer. verdade. E eu fico pensando também, Mayara, nas mudanças que ocorrem ao longo da vida. Ó, a Aline mandou uma pergunta aqui, inbox. Ela diz: Antes da minha gestação, eu comia até uma pizza inteira e não engordava. Agora, só de pensar, eu já engordo. Sim, Aline, ai, existe essa Aline, mudança. não Existe é uma só com mudança você, Aline. natural. É natural, principalmente nas mulheres, que a gente diminua a massa magra e aumente a quantidade de massa gorda no corpo. É fisiológico isso. Uhum, Então, é tentar ter uma vida de atividade física mais ativa, né, para a gente tentar barrar isso. uhum, Cuidar da alimentação para garantir que vai ter ali um pouquinho mais de proteína, para garantir essa massa muscular. Mas o principal é esse cuidado. E é cuidar mesmo, assim, porque muitas mulheres, principalmente, né, acabam sendo muito cruéis com si mesmas e com o seu processo, com o seu corpo. Mas se ela vê alguém falando dessa forma com a melhor amiga dela, ela vai falar, imagina, você tá maravilhosa, e acolhe. Então, por que que a gente não uhum, consegue se acolher, né? verdade. Então, eu acho que o principal é isso, é esse espaço para o acolhimento, tanto próprio, interno, quanto para a criança e para o adolescente dela entender que vai ter esse espaço de segurança em Uhum, casa ou no ambiente escolar, de que vai ter alguém com quem ela pode se vincular ali, e garantir uma segurança mesmo, né? sim, sim. E essa coisa da atividade física, Mayara, também na mesma linha, né? Daquilo que é amoroso, daquilo que eu gosto, daquilo que me traz prazer, porque alguma coisa pode te despertar o prazer. Muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Sim, E fica achando que quando tá falando de atividade física tem que ir para academia, tem que às vezes é um ambiente tão tóxico, com né? Para o certeza. adolescente, para o adulto, porque tá lá, porque vê aquelas pessoas fazendo coisas que você não consegue ou não gosta, né? Sim, E então também é olhar para esse corpo como um todo, né? Também exatamente. nessa parte. E tentar entender a atividade física, a alimentação, né, mais cuidadosa, como um cuidado e não como uma punição, porque ela está sempre envolvida na punição. Então, eu engordei, aí agora eu vou restringir tal coisa. Eu engordei, agora que eu vou fazer atividade física.
Sempre está vinculado a alguma punição. Aumentou minha pressão, então eu vou ter que fazer atividade física. Pouco Uhum. está envolvido com o prazer. Então, é tentar buscar outras formas de atividade física, né? E outros sentidos para isso. Então, tá, não mudou nada na balança, mas eu tô dormindo melhor, eu tô menos estressada, tô muito Uhum. mais disposta no dia a dia, me sinto mais forte para carregar uma sacola, para carregar o neto no colo, para tanta coisa. É tentar Sim. pensar o corpo com esse espaço mesmo de cuidado. De agradecer a ele por ele estar te permitindo fazer tudo isso que ele está permitindo, né? E tentar garantir que isso vai acontecer por mais anos, que você vai, né, entrar na velhice de uma forma muito saudável e com muito cuidado ali, né? Mas para além do magro e gordo ou de emagrecer, porque se fica só nisso, a gente não motiva o suficiente. Uma hora a Sim. gente cansa. Exato. E fica só com essa visão, É, né? Sem essa visão mais ampla e sem esse acolhimento global que a gente tem que ter com a gente mesmo em primeiro lugar, né? exatamente. E eu acho que essa live é isso, é esse despertar amoroso, né? Da gente pra gente mesmo, Com né? certeza. Me deu vontade de comer um pedaço de chocolate. Eu vou lá e como porque eu tô com vontade de comer chocolate. Eu não vou lá comer maçã em vez de comer chocolate. Exatamente. Porque eu vou E comer a a maçã e vou querer o chocolate, não é? Isso, e aí vai dar maçã para barrinha de cereal, para uva passa e depois vai chegar no chocolate. Se você fosse direto, no fim o caminho ia ser menos calórico, né? Já que estamos pensando Vamos, aí na já, caloria. exatamente. Então, é essa Perfeito. permissão. Quando a gente tem essa liberdade para se alimentar, essa permissão incondicional, também te traz mais consciência. Porque você sabe que Uhum, se você comer fast food todo dia, o seu corpo vai te dar outros tipos de reações para além do peso. Você vai ter, uhum, sei lá, seu intestino vai desandar, você vai ficar com uma baita dor de cabeça. Então, se você tem essa liberdade e essa conexão com o seu próprio corpo, você vai entendendo o que você pode, o que você não pode, quanto, uhum, quando, uhum. como você pode fazer isso para ser de uma forma um pouco mais tranquila. Vai entender, inclusive, nessa alimentação um pouco mais intuitiva e consciente, que muitas vezes, não muitas, né, mas algumas vezes a gente vai se permitir comer mais do que o corpo queria. Tá Uhum, chegando as festas aí, que são alimentos que a gente não tem todos os dias. Então a gente sabe que nesse dia talvez eu coma um pouco mais. E o uhum. nosso corpo se regula de uma forma muito fácil, assim, ele consegue se regular. Então, É. se em um fim de semana você engordou 2 quilos, quando você voltar à sua rotina normal, logo seu corpo volta também. Com Não precisa certeza. ficar com tanto medo, porque senão a gente vai restringir e depois vai entrar um episódio de compulsão, provavelmente. E eu não preciso comer tudo se eu não quiser, né? E eu posso comer um pouco de tudo se eu quiser experimentar de tudo, né? Mas não porque Exatamente. me disseram, é porque se eu comer muito, talvez, de uma coisa, eu não consigo comer o resto, né? Então eu posso Isso. experimentar. Então a Aline falou que chegou atrasada, mas adorou. Aline, depois você começa o vídeo desde o início, tá É, bom? Se você tiver dúvida, você, ó lá, clica lá e manda mensagem para a Mayara que ela vai te sim. ajudar. Mas 55 minutos, a gente tá acabando. Oh, é sempre assim, quando vai Foi acabando. rapidinho. É tanta Foi, coisa para falar que acaba né? atropelando. Mas é para ficar com vontade de quero mais. Com certeza. Aí vocês podem procurar a Mayara, é só entrar ali e mandar Isso. mensagem para ela. Querida, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua disponibilidade desde quando a gente começou a conversar para marcar esse bate-papo. Tenho certeza que muita gente se beneficiou com esse olhar. Tenho certeza que muita gente daqui para frente vai começar a olhar no espelho e vai falar: Mas você é demais, hein, pessoa do espelho? É, Que já começa com assim, certeza. né? E eu queria agradecer muito também as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Quem ficou só um pouquinho, quiser depois voltar para assistir, pode vir, que a gente vai. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada, querida. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui, que acompanhou a gente. Eu estou disponível para o que quiserem conversar, tirarem dúvidas, podem me chamar.
E tenham cuidado e carinho com vocês e com os seus, que a coisa vai ficando mais fácil. Isso, amor, amor geral. Isso mesmo. Pessoal, então depois dessa live ficar salva hoje, caso você queira, você marca lá alguém que precisa ouvir essas palavras tão carinhosas e sabidas da Maiara. Obrigado, querida. Um beijo. Obrigada. Tchau, um beijo. Tchau, tchau, pessoal.